Vamos aguardar a professora. Já passei o link para ela. Aguarda só um pouquinho. Bom dia, professora Patrícia. Bom dia, Marco Nilton. Bom dia, professora. Bom dia, Esther. Deixa eu só ligar aqui que hoje acordei tarde. Vou... Vou só colocar a página aqui para mim. Bom dia, professora. Bom dia, turma. Bom dia a todo mundo. Patrícia, pode começar, viu? Tá certo, Marco Nilton. Boa aula. 8h05 a gente termina, viu? Certo. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo. Tá certo. Tudo. Oi? Professora, eu tomei vacina ontem. Eita, foi que bom. Ah, graças a Deus. Eu vou conseguir escrever porque eu tomei no braço direito. Certo. Eu vou tentar. Tá bom, Natália, tá. Você tem um livro, Natália? Tem. Pronto, então. Quem tem o livro não precisa copiar, não, que está no quadro, certo? Só quando for alguma coisa diferente. Eu vou compartilhar aqui, tá certo? O livro para vocês, para a gente continuar o finalzinho do capítulo 2. O assunto que vamos ver hoje é mediatriz de um segmento de reta. E em seguida a gente vai ver retas perpendiculares e paralelas, tá? A página 68. Vou compartilhar aqui o livro. Eu já cheguei na página aqui, quase, né? Pronto, esse assunto aqui, ó, é mais um tópico do assunto, né, de geometria. Pronto, então eu vou ler aqui a definição e depois eu vou explicar no desenho, tá certo? Aí ele diz aqui, ó, que a mediatriz de um segmento de reta
é um lugar geométrico do plano. Vimos nas aulas passadas que um lugar geométrico é um conjunto de pontos no plano. Aí agora eu vou definir aqui o que é mediatriz. E cuidado para não confundir com bissetriz, certo, gente? Bissetriz tem a ver com ângulo. E mediatriz tem a ver com o ponto médio. Deixa eu explicar aqui a vocês. Ó. Mediatriz de um segmento de reta é a reta perpendicular a esse segmento. Então, vamos ver já aqui, ó, aqui do lado, no desenho aqui no livro, tem a reta AB e tem essa retinha passando perpendicular, a reta M minúsculo, tá? Então, essa reta M, que passa fazendo um ângulo de 90 graus, passa perpendicularmente, quando a gente fala perpendicular é porque forma um ângulo de 90 com a outra reta. Essa reta aqui, que está na vertical, a gente chama de mediatriz, tá certo? Então, a mediatriz no segmento de reta é a reta perpendicular, no caso aqui a reta M, a esse segmento, né? E que passa pelo ponto médio. Aí tem que ver essa parte aqui, ó. Se caso essa reta passasse aqui um pouquinho mais à esquerda, ela não seria mediatriz. Tem que passar no ponto médio. O ponto médio é a metade do segmento de reta. Por exemplo, se aqui for 10 centímetros, de A até B for 10, então aqui esse M, de A até M, vai ser a metade de 10, que é 5 centímetros. Tá? Então, a mediatriz tem que passar no ponto médio, e não em qualquer ponto da reta, da outra reta. Deu para entender? Sim, professora. Tá certo. Olha, gente. Aí, quem está sem o livro, eu vou esperar um pouquinho para vocês copiarem aqui, quem está sem o livro. Vai copiar essa parte que está aqui, ó, nesse retângulo. A definição de mediatriz. Ó. Mediatriz de um segmento de reta é a reta perpendicular a esse segmento e que passa pelo ponto médio dele, tá? Então, quem está sem o livro, que no quadro eu ia fazer do mesmo jeito, então já que está aqui, ó, então, quem está sem o livro vai copiar, tá certo? Essa parte aqui e escrever esse desenho para mostrar que é uma mediatriz. Né? Quando a gente tem um segmento de reta B, a gente marca a metade do segmento, que é esse ponto M, que é o ponto médio, e depois passa uma reta perpendicular, né? Uma reta que forma 90 graus, que é o ângulo reto aqui. Passada essa reta, o M, essa reta M minúsculo, é a mediatriz, tá? Então, precisa fazer o desenho e a definição. Aí já eu explico o restante. Tá? Eu vou esperar. Para quem está sem o livro, eu vou esperar, tá bom? Para copiar. Aí já eu explico o finalzinho aqui. Não deixe não de copiar a definição e o desenho, tá, gente? Porque o assunto do teste vai até a aula de hoje. O que eu quero que vocês entendam é só a questão da definição, como eu falei, né? As definições geométricas relacionadas com desenho, né?
Pronto, já copiaram? Quem está sem o livro? A definição de mediatriz? Então, vou continuar, tá certo, pessoal? Ó, vocês vão acompanhando aqui, ó. A reta M, como eu tinha falado, né? É a mediatriz do segmento AB, ó. Essa reta M aqui que a gente está vendo nesse desenho, ela é chamada mediatriz. Aí a gente coloca com letra minúscula. Aí o segmento do segmento AB. Aí vamos entender por quê. A gente já falou aqui, né, por causa da definição, mas ele vai falar novamente aqui no livro. M, que é a reta mediatriz, ela é perpendicular, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, ao AB. Aí ele está querendo dizer ao segmento AB, tá, gente? Ao segmento AB. Esse tracinho em cima das duas letras maiúsculas significa segmento de reta. Certo? Aí depois ele diz, no outro pontinho aqui, que M é ponto médio, né? Como eu tinha explicado antes. O M aqui é ponto médio. Aí o que é um ponto médio? É a metade de um segmento de reta. Se quiserem acrescentar aí no caderno de vocês, é bom, né? Para quando for estudar, lembrar que o que é um ponto médio é a metade de um segmento de reta. Então, ele diz aqui que M é ponto médio do segmento AB, ó, segmento AB. Esse tracinho significa que é um segmento de reta e representado por duas letras maiúsculas. Agora, vamos ver por que a mediatriz é um lugar geométrico. Tá certo? Ó, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, só um instantinho. A gente viu que bissetriz é um lugar geométrico. Só lembrando que bissetriz é a reta que divide o ângulo em dois segmentos, em duas medidas iguais. Aí, deixa eu voltar, mas depois eu vou fazer a revisão com vocês. Sim, a circunferência também é um lugar geométrico, né? Então, se eu perguntar assim, cite 2 exemplos de lugares geométricos. Aí você pode citar circunferência, bissetriz de um ângulo ou mediatriz. Sim, agora vamos entender aqui, ó, por que, aqui, ó, veja por que a mediatriz do segmento de reta é um lugar geométrico, certo? Então, o mesmo desenho acima, a gente vai apenas fazer um tracejado aqui para ver por que a mediatriz é um lugar geométrico. Então, vamos ver aqui, ó, o mesmo desenho acima, ó, AB, a gente tem o segmento de reta AB, aí tem a mediatriz, ó, que a gente chama de M minúsculo, tem um M maiúsculo que é o ponto médio, tá certo? Para não confundir. Esse AB são os pontos do segmento de reta. Aí ele fez um tracejado aqui, ó, de E até A. Pegou outro ponto, de F até A. Aí foi fazendo outros tracejados, de E até B, de F até B, de G até B e de G até A. Aí ele diz que esses segmentos, né, são todos iguais. Aqui, ó, ele coloca aqui, ó. EA é igual a EB, FA é igual a FB, MA é igual a MB e GA é igual a GB. Então, quando a gente tem todos esses segmentos de reta, que são esses tracejados iguais, ele diz aqui, ó, que pela propriedade de lugar geométrico, todos os pontos da mediatriz são equidistantes às extremidades do segmento de reta. Todos esses pontos aqui, equidistante significa que eles têm a mesma medida, tá? São iguais, o tamanho. Então, ele diz aqui que EA igual a EB, FA igual a FB. Todos esses segmentos são equidistantes.
E também pela propriedade do lugar geométrico, que nenhum outro ponto do plano tem essa propriedade. Apenas esses pontos que ele tracejou que tem essa propriedade de ser equidistantes, né? Que tem a mesma medida. Nenhum outro ponto aqui do plano vai ter essa propriedade. Pronto, de mediatriz é só isso. A definição mostrada no exemplo. Aqui é porque é mediatriz. E embaixo é porque é um lugar geométrico. Deixa eu escrever aqui no quadro. Aqui é a parte que ele faz com compasso, tá? Mas não vai ser necessário a gente fazer, não. Aí a gente já tem uma atividadezinha aqui, ó, gente, para vocês fazerem em casa. É bem simples, é a questão 12. A questão 12 e a questão 13. Olha só. Ele pergunta aqui, ó, na 12, em qual dessas figuras a reta R é mediatriz do EF? Quando ele fala aqui do EF, é o segmento de reta, tá, gente? Vocês verem. Duas letras maiúsculas em matemática aqui, ó, principalmente em geometria. Um tracinho em cima significa um segmento de reta, tá? O segmento de reta é um pedaço da reta, não é a reta toda. Aí ele pede para justificar. Então, veja bem, por exemplo, aqui, ó, só para vocês entenderem, na letra A, da questão 12, da página 68, você tem um segmento de reta F, aqui na letra A, tá? É F. Aí você tem uma reta perpendicular, aqui R. Tem um ângulo de 90. Mas observem, pessoal, que essa reta R, ela não está na metade do segmento. Lembra da definição que eu expliquei aqui, ó? Para ser mediatriz, a reta que faz a perpendicular com o segmento de reta, ela tem que estar na metade do segmento de reta, ou seja, no ponto médio. Então, a letra A não é mediatriz, tá? Quando vocês forem fazer, não é mediatriz. Aí ele pede para justificar, e você diz que não está no ponto médio. Deu para entender essa questão 12? Sim, professora. Tá certo. Não é fácil, né? Depois que você entende a definição, aí fica fácil, porque ele dá o desenho e pede só para saber qual das retas aqui é mediatriz. Depois você vai ver que essa letra B aqui, ó, passou longe de ser mediatriz, que nem um ângulo de 90 forma, né? Pode ver que ela está inclinada. Esse daqui eu vou deixar para casa para vocês fazerem. A 12. Deixa eu ver aqui a 13. A 13 ele pede para você construir um segmento de reta, medindo 5 centímetros. Aqui só precisa da régua, ou até quem não tem régua pode fazer também. Aí ele diz assim, com um compasso, mas não precisa não, tá? Que essa questão do compasso só seria interessante se a gente tivesse no presencial, para que aí você pode fazer apenas com a régua. Você traça um segmento de reta, por exemplo, aqui de 5 centímetros. Aí você marca a metade do segmento de reta, por exemplo, aqui, ó, de A até B. Se você desenhar um segmento de 5 centímetros, né, com a régua. A metade do segmento é 2,5, aí você chama de M, que é o ponto médio. Depois você traça uma outra reta perpendicular e forma um ângulo de 90. Pronto, tá feito. Aqui ele ensina fazendo com compasso, mas por enquanto a gente não vai fazer com compasso. Então, na 13 é só reproduzir esse desenho aqui. Tá certo? Olha, quem tá sem o livro, gente, não deixem de copiar essa parte aqui, ó. Porque se eu for copiar no quadro, vai ser a mesma coisa. Então, eu vou esperar vocês copiarem. Eu pedi para copiar a definição e esse desenho, né? Aí, agora eu vou pedir para vocês copiarem isso aqui, ó. A reta M é mediatriz do segmento AB, pois a justificativa M é perpendicular ao AB, ao segmento AB. Sim, aí, se vocês me perguntar, ó, professora, que esse símbolo significa o quê? Esse T deitado significa perpendicular. Em vez dele falar a palavra M é perpendicular
ao segmento AB, ele pode colocar isso aqui, ó. M, aí esse T deitado significa a palavra perpendicular. M é perpendicular ao segmento AB. É só uma notação matemática mais simplificada em vez de falar a palavra. Aí, quem está sem o livro também vai escrever essa partezinha aqui, esse segundo pontinho roxo. M é ponto médio de AB, do segmento de reta AB. Aí, entre parênteses, ele coloca aqui, ó, AM, vamos lá para o desenho, ó, AM, esse segmentozinho aqui da metade. É congruente, ó, esse símbolo aqui se chama congruente, que é um símbolo de igual com um tio em cima. Congruente que significa que tem a mesma medida. AM é congruente a MB. Pronto. Certo? Então, se vocês verem esse T deitado, significa perpendicular. Forma um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Se vê esse símbolo que é um igual com um tiozinho, a gente chama de congruente, que, em outras palavras, significa que tem o mesmo tamanho. Então, AM tem o mesmo tamanho de MB no desenho. Tá? Então, eu vou esperar, tá? 5 ou 7 minutos para quem está sem o livro para escrever, para poder ter a definição para estudar para o teste. Que cai mediatriz, bissetriz, circunferência, tá? E aquele iniciozinho que a gente viu, como encontrar o ângulo central. Assim, não é difícil, mas tem uns conceitos, né, que precisa ser entendido. Se caso vocês não entenderem alguma coisa, pode perguntar, que eu repito, tá bom? Aí não deixe não de copiar isso aqui, ó. Depois da definição, aí faz esse desenho aqui do lado, que com o desenho aqui você vai entender a definição. E a justificativa, porque é mediatriz, esses dois pontinhos roxos. E também é importante escrever isso aqui, ó. Veja porque a mediatriz de um segmento é um lugar geométrico. Certo? Aí tem mais um pontinho roxo e o outro. Eu vou esperar vocês copiarem. Se tiver dúvida, pode perguntar. E daqui a pouco a gente vai para outra parte. Olha aqui. Tem alguém copiando, gente, para eu saber? Deixa eu olhar aqui. Professora, eu consegui entrar só agora porque tive problema. Ah, tá certo, tá. Certo, gente, tá bom. Tá. Vou deixar a tela aqui para vocês, tá? Copiarem. Aí só lembrando, ó, repetindo novamente, é importante que copie a definição, que está aqui nesse retângulo, fazer esse desenho. Se não tiver régua, pode fazer também sem a régua. E escrever por que esse segmento M, não, desculpa, porque esse segmento M minúsculo é mediatriz, tá? Aí tem a justificativa aqui que eu expliquei agora. E por que um lugar geométrico, a mediatriz? Porque tem aquelas duas propriedades, né? Todos os pontos da mediatriz são equidistantes às extremidades da reta. E nenhum outro ponto tem essa propriedade. Pronto, aí pode escrever até aqui. Tem propriedade, né? Tem um pouquinho de coisa para escrever. Nessa parte aqui não tem cálculo. O único cálculo que tem aqui é se você for achar a metade de um segmento, né? Se for 20, o segmento de A até B, então o ponto médio é a metade, seria 10.
Mas ele está relacionado com a mediatriz. Pronto, vou deixar vocês copiarem. Pronto. Quando terminarem, me avise, tá? De copiar essa parte, eu tô deixando aqui o tempo. Sim, aí, atividade de casa, gente, é essa questão 12 e 13 que eu expliquei, tá? É bem simples, é só para dizer qual dessas figuras, A, B ou C, é uma mediatriz de EF. Aí só vai ser mediatriz se for, tiver da metade do segmento de reta. Segmento de reta EF, e formar um ângulo de 90. E na 13, na 13 só precisa reproduzir esse desenho aqui, ó, só para lembrar o que é uma mediatriz. E como eu falei, ele pede para fazer aqui com régua e compasso, mas não precisa, tá? Aqui tem um passo a passo de fazer com régua e compasso. Quem quiser fazer, se tiver régua e compasso, pode seguir aqui. E se tiver dúvida, aí pode trazer na próxima aula que eu explico como é que faz o desenho com régua e compasso. Mas você pode fazer sem precisar, sabe? Porque nosso objetivo é estudar os conceitos, tá? Os conceitos de acordo com os desenhos geométricos. Os desenhos são importantes para quem vai fazer algum curso na área de
desenho, arquitetura, assim, depois. Aí vai ver esses desenhos. Pronto? Gente, terminaram? Ou tem alguém copiando? Rina tá copiando. Certo, Esther e Estela terminaram. Pronto, Taslana também. Pronto, gente. Então tá certo. Qualquer coisa vocês falam, viu? Pronto. Então a gente viu agora a medida de um desculpa, mediatriz de um segmento de reta. Essa parte aqui, ó, é matemática e tecnologia. Essa parte aqui é muito legal. Aqui seria para a gente fazer, mas aqui seria necessário a gente ter tá na sala de aula presencial, tá? Porque um software chamado GeoGebra. Tudo que a gente viu aqui, ó, diatriz, bissetriz, circunferência, a gente pode fazer isso tudo no computador. Então, seria para fazer no software GeoGebra, tá? É um software livre da matemática que é utilizado em muitos conteúdos de álgebra e geometria. E aqui ele fala onde encontra. Aqui só seria legal se fizéssemos todos juntos no computador, tá? Aí ele fala tudo que a gente viu sobre os conceitos, ele faz aqui no computador, bem legal. Aí essa parte toda aqui é no computador. Depois eu posso até fazer para vocês verem, mas para todos fazerem, todos terem ter computador, aí não é ideal, um fazer e outro não. Né? Ele faz tudo bem direitinho. Tudo que a gente fez na mão, né? Ele faz com as medidas bem direitinho, esse software. Pronto, aí vem aqui, ó, deixa eu ver a página. Página 73. Nessa página 73, ele vai rever aquelas medidas de ângulos que a gente viu lá no início do capítulo. Não sei se vocês lembram, quando eu falei assim, a gente tem uma classificação dos ângulos. Quando ele forma um ângulo de 90, ele é chamado de reto. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Foi no início do capítulo. Opa, acho que eu andei demais. Isso aqui a gente já viu. Deixa eu iniciar aqui, voltar para o início do capítulo 2, só para vocês relembrarem. Isso aqui a gente fez, os instrumentos da geometria, né? A gente viu o compasso, tem a ponta de grafite e a ponta dura aqui, transferidor, é a régua, né? Graduada, o esquadro. Aí depois a gente viu isso aqui, ó, pessoal, a gente fez até essa atividade aqui. No caso aqui, ele já dá o transferidor e a régua. Aí nesse aqui a gente viu os tipos de ângulos, né? O ângulo com abertura de 90 graus, a medida de um ângulo é medida em graus, que é essa bolinha aqui, ó. Aí ele chama ângulo reto. Quando for menor que 90, aí a gente colocou lá aqui, é chamado de agudo. Quando for maior que 90 e menor que 180, a gente chama ele de obtuso, tá? É só essas três partes aqui que eu queria que vocês dessem uma lembrada. Pronto, aí é exatamente o que tem aqui. Depois, isso aqui é a parte de tecnologia, né, que usa o computador. Pronto, então ele diz aqui, ó, mais construções geométricas com régua não graduada e compasso. Aqui eu utilizo o compasso para fazer aqueles mesmos desenhos que já tinha no início do capítulo,
Eles, por exemplo, para fazer um ângulo com medida de 60, aí é necessário seguir esse passo aqui, passo a passo. Passa uma reta, tá? Mas eu não vou pedir para vocês construírem, não. Como eu já falei, né? Com compasso. Eu quero só que vocês entendam que os tipos de ângulo que tem, tá? No caso de 60 graus é um ângulo agudo, porque ele é menor que 90. Que aqui só seria interessante na aula presencial, a gente fazer juntos, né? Eu diria, desenhe uma reta, marca o segmento AB. Aí você colocaria o centro do compasso aqui, a ponta dura, e passaria nesse ponto B um arco. Aí aqui ele vai dizendo passo a passo, tá? Mas a gente não vai ver essa parte de construções, não, com compasso, não. Aqui ele faz com o ângulo do mesmo jeito, é o ângulo de 90, que a gente classificou como ângulo reto, e com o ângulo de 30, que é um ângulo agudo. Pronto, aí eu vou passar aqui para o que interessa. Pronto, aí a gente vai ver agora, ó, retas perpendiculares. Aqui também, gente, ele fala do mesmo jeito. Você já aprendeu a construir retas perpendiculares e paralelas a uma reta usando régua e esquadro. Por ele quer que use régua e compasso. Pronto, mas não vai ser necessário, não. Eu vou dizer o que é importante aqui, tá certo? Deixa eu dizer a página agora. Página 75. Aí agora eu vou aqui para o quadro para mostrar para vocês. Já. Só um minuto enquanto eu apago aqui e coloco o novo toque. Olha, as retas... não, ele começou pelas perpendiculares. Vou só mudar o nome aqui. Olha, agora a gente vai para a página 75, tá? Página 75. Retas perpendiculares. Eu vou mostrar aqui o desenho e explicar o que são retas perpendiculares, né? Ele pega aí nessa parte do livro para você construir um compasso, mas a gente não vai, como eu já falei, né? Quando ele fala assim, até uma circunferência, se você tiver o compasso, você pode fazer. Agora, essas outras construções não vai ser o nosso objetivo, tá? Porque seria a aula prática. Então, eu vou desenhar aqui, ó, um desenho simples. Deixa eu fazer o passo a passo que ele diz aqui. Só para vocês verem. Só um instante, não? Que a gente vai concluir nessa página aqui. Então, ele diz aí no livro, na página 75, primeiro passo, P é o ponto da reta R. Então, você desenha uma reta, certo? Eu vou chamar aqui ela de R. Aí depois ele diz que P... Aí você escolhe qualquer ponto, porque a gente não está falando nem de diretriz, tá, gente? A gente está falando só de retas perpendiculares. Então, eu preciso de uma reta, chamei de R aqui minúsculo,
Ele mandou marcar o ponto P aqui, em qualquer lugar que você desejar aqui. Certo? Aí depois ele diz... Depois ele quer que a gente passe. Deixa eu apagar aqui. Ele quer que a gente passe nesse ponto P uma outra reta. Que você... Aqui, ó. Nesse ponto P, ele quer que a gente passe uma outra reta, tá? E chame de S. Reta S e aqui reta R. Pronto, só isso. Olha como é fácil. Então, o que é... Tem a cachorra da perna. Então, o que são retas perpendiculares? São retas, ó, eu quero que vocês entendam só o conceito, tá? São retas que tocam em um único ponto. No caso que ele pediu para tocar nesse ponto P. Aí vai formar um ângulo de 90, tá, gente? No caso, forma 4 ângulos de 90, mas você só precisa escrever um. Então, retas perpendiculares são retas que tocam ou interceptam em um único ponto. E formam... Isso aí não tem no livro não, tá? Já eu peço para vocês confiarem. Retas perpendiculares, na página 75. Ele ensina só a construir, mas ele não fala o que são retas perpendiculares. São retas que tocam em um único ponto e formam um ângulo reto. Certo? Um ângulo de 90 graus. Então, tá, essa parte aqui é para todos copiarem, tá? Porque não tem no livro. Retas perpendiculares. Aqui é o conceito e aqui é o desenho. No livro tem um desenho, mas ele coloca vários aí, é para não confundir. Que aí ele está fazendo com compasso. Deixa eu só ajeitar aqui a palavra perpendiculares. Qualquer coisa pergunta, viu, pessoal? Perpendiculares. Juntou aqui com a palavra página. Pronto, retas perpendiculares está na página 75, mas ele não coloca a definição. Aí esse aqui é para todos copiarem, tá, gente? São retas, ó, que tocam em um único ponto e formam um ângulo reto de 90. Aqui é a definição de retas perpendiculares e aqui é o desenho, tá? Eu vou colocar aqui exemplo. Reta R, reta S. O ponto P, onde fica vários ângulos de 90. Tanto faz você colocar, são 4 ângulos, mas não é obrigado a estar todos não. Alguma dúvida, gente, em retas perpendiculares? Não, professora. Tá certo. Tá bom, pessoal. Terminou o Estela já? Tá, eu vou esperar o pessoal copiar, tá? Vou esperar vocês copiarem. Não tem pressa não, tá? Pronto, eu terminei, professora. Terminou, Estela? Tá certo. Parece que tá dizendo que tá escrevendo ainda. Aí depois eu vou falar de retas paralelas. Eu acho que ele não deu esse conceito porque parece que, se não me engano, a pessoa veio no 6º ano. Mas eu coloquei aqui para vocês relembrarem o conceito. Ele só colocou aí como é que constrói, né? Mas, como eu disse, nosso objetivo não é tanto
fazer o desenho, né? Em alguns casos, quando pedir, a gente faz, né? O objetivo maior é ver as definições. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Acabou, Tasilane? Certo, ok. Pronto, deixa eu apagar para a gente ir para retas paralelas, tá bom? É na mesma página ainda, sendo que, como eu disse, ó, ele não está colocando o conceito, aí eu estou colocando aqui para vocês relembrarem. Aí vai mudar o conceito e o desenho. Vai mudar tudo aqui só. Deixa eu escrever aqui. Retas. Deixa eu colocar só um pouquinho de tinta aqui. Peraí, viu? Só um minutinho. Vou colocar a tinta aqui no lápis. Sexta-feira eu faço a revisão de vocês desse capítulo, tá bom? Aí esse capítulo já terminou aqui. Eu vou concluir agora com retas paralelas. Aí no próximo capítulo a gente volta para a álgebra, certo? Não é que a álgebra seja mais importante do que a geometria, não. Todas as duas partes da matemática são importantes, é porque na álgebra dá um pouco mais de trabalho e a gente usa mais, né? Que tem tem conta, né? Retas paralelas. Pronto, na página 75. Eu vou desenhar e depois colocar o conceito. As retas paralelas são fáceis. Ele quer que a gente faça o seguinte. Ele quer que a gente escreva um ponto P aqui e uma reta R embaixo. Uma reta R. Tá? R minúsculo aqui. A setinha para a direita e a setinha para a esquerda. E aqui a reta R. Aí depois ele quer que a gente pegue. Aí é porque ele quer que faça com compasso, né? Mas como a gente não está fazendo com compasso, a gente vai só fazer o seguinte, gente. Vai passar uma reta aqui nesse ponto P, ó. Pronto. Passou uma reta nesse ponto P, você já tem uma outra reta que eu vou chamar de S. É a reta que ele chama aí de S. Então, eu tenho duas retas, R e S. Uma passou pelo ponto P e outra eu fiz aleatória. Então, essas duas retas, R e S, elas são paralelas, porque não tocam em nenhum ponto. Ó, essa reta S não toca em nenhum outro ponto da reta R. Naquela tinha, né? Intersectava em um único ponto. Então, aqui, que são retas paralelas? São retas que não tocam. Essa palavra tocam, a gente pode substituir por não intersecta. Intersecta. Não intersecta. Em um ponto. Ok. São retas que não tocam ou não intersectam. Vou afastar mais para cá. Assim. Em um ponto. Se ela tocasse um ponto da outra, ela não seria paralelas, tá? Ou podia ser perpendiculares e formar um ângulo de 90, ou elas podiam ser concorrentes. Por exemplo, se eu tivesse aqui ó, duas retas com cruzamento, tocando em um único ponto, seria chamada de retas concorrentes. Mas aí ele só mostra as paralelas e as perpendiculares. Perpendiculares formam um ângulo de 90 graus e toca em um único ponto, ou intersecta em um único ponto. As paralelas
Por isso que quando a gente fala de, por exemplo, eu moro nessa rua, aí a rua por trás, essa rua não toca na outra. Aí vamos supor que aqui seja a principal, aí tem uma rua paralela, né? É uma rua com o mesmo sentido, mas ela não cruza, né? Já tem rua que é um cruzamento de outra. Aqui é a esquina. Se tiver um cruzamento, são chamadas de concorrentes, tá? Pronto, então só precisa isso. Saber sobre retas paralelas. É bem simples. Pronto, aí podem copiar, que não tem não, viu? No livro só tem um desenho. E o desenho feito com compasso. A gente pode fazer sem precisar usar o compasso. Então, as paralelas são retas que não tocam ou não intersectam. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui, corrija o eixo. Aqui eu não sei. Intersectam em um ponto. Assim, deixa eu acrescentar só um negócio para vocês verem, ó. R é paralelo a S. Esse símbolo aqui, ó, se chama paralelo. Paralelo. É matemática, tá? Em vez de você escrever a palavra, você pode trocar por esse símbolo aqui, 2 barras. Chama paralelo. Alguma dúvida em retas paralelas? Não, professora, nenhuma dúvida. Tá certo, Esther. Obrigada. Pronto, vou afastar aqui minha cabeça para vocês escreverem. Terminou já, Esther? Tá certo. Eu vou esperar para suar. Certo, Diana, tá bom. Tá, só um instantinho aqui, viu? Deixa eu só ver um negócio aqui. Isso aqui é revisão do capítulo. Pronto, tem uma página de casa, é só aquela mesmo, gente. Porque eu olhei aqui. Ó, deixa eu só colocar aqui. São aquelas 2 questõezinhas sobre mediatriz. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Tá? É página 68. Essa aqui é a página para vocês fazerem em casa. Que são aquelas 2 questões que, bem dizer, está feita, né? Que eu expliquei. É sobre mediatriz. A página sobre retas paralelas e perpendiculares. Ele não coloca sobre conceitos, ele só coloca aqui sobre desenho. Pronto, aí por hoje a gente conclui por aqui. Tá bom? Na próxima aula eu vou fazer uma revisão dos conceitos que a gente viu em geometria. Pronto, deixa eu afastar aqui para vocês verem. Sim, aí como eu falei, essa parte de retas, tanto paralelas como perpendiculares, é para vocês todos copiarem, tá? E no livro eles só colocam o desenho, não coloca a definição. Pronto, então a gente concluiu esse capítulo. Patrícia, Oi, Marco Nildo? finalizou? Finalizei. Pronto, então, 8º ano, aguarde a próxima aula, viu? Ou atividade, viu? João vai ter aula agora de inglês, viu, Esther? Sim, senhor, professor. Pronto, podem sair. Tchau, pode sair. Tchau, pessoal. Até sexta, viu?
Tchau, professora. Até sexta. Até, Esther. Tchau. Tchau, Miquel. Tchau para todos vocês. Vou mandar o link agora. Tá certo, do nono, né? É, do nono. Só um Certo. minutinho, viu? Tá bom, vou apagando aqui. Terminaram o 7º ano. Aí você termina em casa, viu? Que não vai dar tempo não, viu? Aí vocês tiram o print aí e copia aí em casa. Essa aí é a tarefa de casa, copiar esse quadro, viu? Para amanhã. Tchau vocês, até a próxima aula. Tem daqui a pouco tem mais aula, viu? Tchau. Tem atividade e mais aula. Tchau. Pode sair. Patrícia? Oi, Marco. Já mandei o link lá. Tchau. Sai. Tô esperando eles aqui, viu? Tá bom, o pessoal entrar, né? Tá bom. Faltou eu mandar o link. Eu mandei só a aula. Peraí, vice. Tá certo, tá. Tem pressa. Deixa eu só escrever aqui o título enquanto eles chegam. Próximo.